Josias, começando com essa fala do ministro Fernando Haddad. Ele fala que não há uma, digamos, não é que não há pressa, mas não há uma urgência, que provavelmente as discussões vão continuar depois de 1º de agosto. Ou seja, é o ministro Fernando Haddad assumindo que o Brasil, sim, pode ser tarifado em 50%. Na prática, mesmo que isso depois venha a ser revisado. Acho que o ministro Fernando Haddad, como aliás de hábito, né, ele tem uma fala muito ponderada e é muito adequada à manifestação dele, porque ele dissocia o comportamento do governo brasileiro da data fatal estipulada pelo Trump. Essa data deve preocupar ao Trump e menos ao Brasil. O Brasil está dizendo, está repetindo, reprisando diariamente. Estamos à disposição para conversar. Agora, faltam menos de 72 horas para o início do tarifaço e o Trump ainda não retirou o Bolsonaro da tuba. Então, para rever a sanção de 50% contra as exportações brasileiras, ele exige a impunidade do seu carbono brasileiro. O Brasil precisaria ter sangue de barata para ceder a uma chantagem como essa. E o país optou por administrar essa crise com sangue frio. Então, é preciso aguardar a resposta do Trump à data que ele impôs a si mesmo. O comportamento do Trump é conhecido. Ele lança a ameaça no ar, joga medo, instila medo na conjuntura, força o seu interlocutor a reagir com pânico e depois pousa de magnânimo, cedendo algo e cantando vitória, porque acabou obtendo uma tarifa que, embora menor do que a esboçada na chantagem, é maior do que a que vigorava antes dessa coreografia. Então, nesse início de semana, o Trump estufou o peito como uma segunda barriga para dizer que vai aplicar tarifas de 15% a 20% para o resto do mundo, que ainda não celebrou acordos com ele. E sem saber se o Brasil está incluído nesse balaio, o governo brasileiro insinua que recebe sinais de que o Trump pode piscar. E o governo está administrando essa encrenca com dois movimentos. O Geraldo Alckmin, que é o conversador oficial, segundo a definição do Lula, mantém ali os cotovelos numa hipotética mesa de negociação. E, no outro movimento, o Fernando Haddad se equipa para deflagrar um plano de socorro a exportadores e trabalhadores brasileiros. Com esse programa de redução de danos já sobre a mesa, o programa foi entregue ao Lula ontem, então, com esse programa já sobre a mesa, o Lula mantém no coldre aquela lei da reciprocidade, que permitiria ao governo brasileiro retaliar a eventual tarifa de 50%, essa sanção de 50% do Trump. Então, o Alckmin diz que mantém contato com o secretário de Comércio americano, o Howard Lutnick, e deu a entender, nessa manifestação que fez ontem, que a conversa evolui em bom termo, que o outro lado esboça a intenção de levar à mesa algo que se pareça com reivindicação comercial e não chantagem política. Se isso acontecer, aí o governo pode abrir negociação, pode discutir qual é o interesse comercial dos Estados Unidos, em que produtos eles desejam vender para o Brasil, quais gostariam de importar do Brasil, tarifas aqui e ali, minerais raros, tudo que for economicamente negociável, convém aos dois governos conversar. Agora, o que não dá é sentar numa mesa, negociar com o Bolsonaro ainda na tuba, com essa ameaça de viés político, essa chantagem do Trump, aí, de fato, não tem o que negociar. Né? Então, o governo brasileiro está se portando, como disse no início, Sakamoto, o Trump exige do país que é ameaçado por ele sangue de barata para entregar o que ele deseja. E no caso brasileiro, que é o único país que enfrenta essa sanção de viés político com os demais, o Trump discute em bases econômicas, comerciais,
No caso brasileiro, não há outra coisa a fazer senão reagir com sangue frio, não entregar o que não é passível de entrega, não negociar o que é inegociável e se dispor a discutir tudo o que for passível de discussão. Qualquer questão comercial é passível de discussão. Então, acho que o governo se porta muito adequadamente e, pelos sinais que emitiu ontem à noite o Geraldo Alckmin, que emite agora o Fernando Haddad, o governo está contando com uma piscadela do Trump. O governo está apostando que o Trump vai piscar. Vamos ver. Sexta-feira está aí, a gente vai verificar o que vai acontecer. Contingência elaborado pelos Ministérios da Fazenda, da Indústria e das Relações Exteriores foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad ao presidente Lula. Mas Haddad ressaltou que o Brasil não vai deixar de negociar. O foco continua sendo as negociações. O vice-presidente Alckmin está em contato permanente e à disposição permanentemente, né, das autoridades americanas. Tem havido conversas, né? Então, aquilo que foi dito semana passada, retrasada, de que o Brasil não vai deixar a mesa de negociação em nenhum momento, está valendo e vai continuar valendo. E o vice-presidente Alckmin está à frente desse processo, com o apoio do Itamaraty, da Fazenda, da Casa Civil, e os cenários possíveis já são de conhecimento do presidente Lula, né? Nós nos debruçamos sobre isso agora, mas enfim, o foco do Brasil é negociar. Não sabemos nem a decisão que vai ser tomada, possivelmente, a gente espera que não seja unilateral, né, no dia 1º, né? Então nós vamos insistir de que a medida não seja unilateral por parte dos Estados Unidos. E o foco, por determinação do presidente, é negociar, né, tentar evitar medidas unilaterais, mas independentemente da decisão que o governo dos Estados Unidos vai tomar, nós vamos continuar abertos à negociação. O governo analisa uma proposta para manter os empregos. Só o setor de indústria citou um cálculo de 110 mil empregos que podem ser perdidos com o tarifaço. A ideia é criar um programa emergencial para evitar demissões, semelhante ao que foi adotado na pandemia de Covid de 2019-2020. Ô Josias, tem um ponto, né, que é o seguinte, se você for pegar a pauta, o governo está citando essa possibilidade de pedir para o Trump uma exclusão de alimentos, entra suco de laranja, carne bovina, café, aquilo que faz parte do almoço, do café da manhã, do jantar dos norte-americanos e que a gente fornece, e também os aviões da Embraer, né, fora disso. Mas a gente também tem, por exemplo, os Estados Unidos compra muito petróleo do Brasil, petróleo bruto, né, compra bastante celulose, né, para papel, para outros produtos, compra madeira, inclusive o Paraná estava reclamando, já que teve que botar um monte de gente para férias por conta disso, né, por conta de diminuição de encomendas, né, e sem falar no aço, que já tem taxação histórica do governo Trump em cima do Brasil, né. O governo brasileiro com isso, tentando separar, ele quer reduzir os danos? É uma ação de redução de danos? É uma estratégia para ganhar tempo e negociar o resto? Como é que você vê isso? Toda a estratégia é baseada na redução de danos, até porque o prejuízo já está ocorrendo, né? Exportações do Brasil para os Estados Unidos já foram adiadas, estão sendo adiadas, contratos vêm sendo postergados ou cancelados, né? Então, diante desse cenário, não cabe ao governo, senão, cuidar dos interesses nacionais, portanto, estabelecer uma estratégia de redução de danos e olhar para o retrovisor, para ver o que está por vir ainda, né? Aliás, olhar para o para-brisa. O retrovisor está aí, são esses prejuízos já acumulados, porque as pessoas acham que vai entrar em vigor no dia 1º e só então as empresas começarão a amargar prejuízo. Não, a gente vem comentando aqui durante 2 semanas, entrevistas e notícias, mostrando que o prejuízo já é real. Há produtores de frutas no Nordeste que estão lá com as frutas no pé ainda por colher, mas já reservaram
containers nos navios, já contrataram embalagens. Então, se essas exportações não se materializarem, não se realizarem, o prejuízo está já contabilizado, né? Vimos o pescado que embarcaria para os Estados Unidos e não foi embarcado, porque chegaria lá no instante em que, em tese, já vigoraria a tarifa de 50%. E há contratos da Embraer já celebrados, e esses contratos são de longo prazo, porque empresas de aviação contratam um grande número de aeronaves para serem entregues ao longo do tempo, né? Então também a Embraer está correndo o risco de amargar prejuízos. Então, se você pode retirar da lista de sanção dos Estados Unidos esses produtos que são muito caros aos americanos, a carne brasileira se transforma em hambúrguer nos Estados Unidos, que é um ícone da culinária americana. Não há cidadão americano que passe sem hambúrguer. O suco de laranja, o café da manhã, são produtos que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos e que eles terão dificuldades para encontrar fornecedores alternativos. Então, daí essa discussão sobre a hipótese de, na eventualidade de vigorar os 50%, serem excluídos da lista dos produtos sancionados esses que são valiosos para o consumidor americano e que o Trump terá dificuldade para providenciar fornecedores alternativos. Então, a negociação ela se baseia nessa necessidade de reduzir danos e ela se baseia também na percepção de que o Brasil não é o único que perde com isso. Então, há uma convicção do lado brasileiro de que o governo americano, os Estados Unidos, o consumidor americano tem muito a perder com isso, porque já cansamos de dizer aqui, Sakamoto, que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial com o Brasil, portanto, eles podem jogar no lixo, se quiserem, esse superávit que extraem da balança comercial com o Brasil. Agora, será um prejuízo para o país. Ainda ontem, uma companhia aérea americana, a SkyWest, criticou severamente o tarifaço do Trump, porque tem uma encomenda enorme com a Embraer. Essa empresa contratou 60 jatos da Embraer, um contrato de 3,6 bilhões de dólares, coisa de quase 19 bilhões de reais, 18,9 bilhões de reais. Então, são 60 jatos, alguns já para entregar, seriam entregues agora em junho, e estão com receio de que o tarifaço já influa nessa entrega, e está lá a empresa, não sabe se cancela o contrato, porque há uma parte desses jatos, a entrega deles está prevista para 2032. Então, são contratos de longo prazo e também a Embraer não é uma empresa qualquer, é uma empresa que adquiriu, que conquistou uma reputação internacional e está voando aí na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. É hoje uma companhia muito respeitada. Então, essa empresa, por exemplo, é uma empresa americana de transporte aéreo regional e opera com aviões da Embraer. Então, como disse, eles também têm prejuízos, eles também têm problemas. Daí a conveniente estratégia do governo de lidar com o Trump com uma dose de sangue frio, porque não dá para ter sangue de barata, aceitar tudo que ele deseja. Então, é preciso também considerar que não somos os únicos perdedores. Os Estados Unidos têm muito a perder, porque são superavitários na relação comercial com o Brasil. A sanção do Trump pode interferir na inflação americana e nos humores do cidadão americano, e há empresas que, do lado de lá, algumas até estão festejando, mas há muitas que estão considerando bastante inapropriado o tarifaço que o Trump impõe ao Brasil.